Você já imaginou acordar numa manhã qualquer de dezembro e descobrir que sua própria família escondia um segredo tão escuro e assombrador que poderia destruir completamente tudo aquilo em que você sempre acreditou durante toda a sua vida honesta e trabalhadora? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Benedito Alves da Silva, fazendeiro respeitado de 35 anos de idade, conhecido e temido em toda a vasta região montanhosa de Vale da Esperança, interior profundo de Minas Gerais, como o homem, solitário de coração de pedra que ninguém na cidade conseguia amolecer, nem mesmo as mulheres mais bonitas e sedutoras da região. E antes de eu continuar contando minuciosamente essa história verdadeira, que vai mexer profundamente com suas emoções mais íntimas e fazer você questionar absolutamente tudo sobre justiça divina, redenção humana e o que um homem verdadeiro é realmente capaz de fazer quando a honra sagrada está em jogo, me diga com sinceridade de que cidade exatamente você está assistindo esse vídeo neste momento. Escreva aqui nos comentários porque eu quero muito saber de onde vocês estão vindo. E já se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio, porque o que você vai descobrir sobre essa jovem inocente, trancada como animal no celeiro escuro, vai mudar completamente sua visão sobre proteção e sacrifício. Comente de que cidade está ouvindo e entre comigo nessa história. Benedito Santos da Silva carregava constantemente nos ombros, largos e musculosos, uma reputação pesada e sombria que pesava em sua consciência como chumbo derretido no peito dolorido. Aos 35 anos, muito bem vividos na labuta diária da fazenda, alto e imponente como Jequitibá centenário, que cresce majestoso e solitário no meio da mata fechada, com seus 2 metros exatos de altura que faziam sombra comprida e intimidadora onde ele passava caminhando, braços grossos e extremamente musculosos de quem nasceu predestinado para o trabalho árduo e pesado da roça. Mãos enormes e profundamente calejadas que conheciam intimamente cada ferramenta da fazenda. Como um músico virtuoso. Conhece perfeitamente todas as teclas do seu piano de estimação. Tinha olhos escuros, penetrantes e profundos, como poços artesianos, que pareciam enxergar diretamente até a alma mais escondida das pessoas, quando ele fixava intensamente o olhar investigativo. E um jeito característico de falar sempre baixo e cuidadosamente pausado, que fazia absolutamente todo mundo automaticamente prestar atenção respeitosa quando ele finalmente abria a boca para dizer alguma coisa realmente importante. O rosto masculino, curtido implacavelmente pelo sol escaldante do cerrado e marcado prematuramente pelo tempo implacável, mostrava rugas fundas e precoces ao redor dos olhos cansados, uma barba sempre perfeitamente bem aparada, que deixava claramente ver uma cicatriz antiga e misteriosa no queixo forte, e uma expressão constantemente séria e melancólica que raramente se abria num sorriso sincero e caloroso, como se ele tivesse simplesmente esquecido completamente como fazer aquele gesto simples e natural que alegra o coração sofrido das pessoas. A majestosa fazenda Santa Rosa, que havia sido solenemente herdada do pai querido Antônio Silva, há exatos 10 anos completos, quando o velho trabalhador morreu subitamente de enfarte fulminante no meio da colheita abundante de milho, numa manhã abafada e sufocante de março, se estendia majestosamente por 500 alqueires imensos de terra vermelha e extraordinariamente fértil, com curral sólido de pedra resistente que o avô pioneiro havia construído pacientemente, tijolo por tijolo com as próprias mãos calejadas durante 3 anos seguidos de trabalho árduo.
Casa grande e tradicional de varanda comprida e extremamente arejada, onde 3 gerações consecutivas da família Silva haviam nascido, crescido, amado apaixonadamente, sofrido profundamente e finalmente morrido em paz. Estábulo amplo e bem organizado que abrigava confortavelmente 20 cavalos crioulos de pura raça selecionada, chiqueiro limpo e bem cuidado com mais de 100 porcos gordos e saudáveis, galinheiro perfeitamente organizado que fornecia diariamente ovos frescos para a cidade inteira, pomar extenso e variado com jabuticabeiras centenárias plantadas cuidadosamente pelo bisavô visionário, laranjeiras sempre carregadas de frutas doces e suculentas, mangueiras frondosas e generosas que davam sombra gostosa e refrescante durante o verão escaldante, e um silêncio profundo e quase religioso que só era ocasionalmente quebrado pelo mugido melancólico do gado Nelore, espalhado tranquilamente pelos pastos verdejantes, pelo canto alegre e matinal do bem-te-vi nas manhãs claras de sol radiante e pelo barulho ritmado e constante da engenhoca artesanal de cana que funcionava ininterruptamente desde os tempos remotos do bisavô pioneiro e desbravador. Naquele tempo distante e quase mítico, final turbulento da década de 1970, quando o Brasil gigante ainda vivia dolorosamente os últimos anos conturbados da ditadura militar opressiva, e o interior tradicional mantinha zelosamente suas tradições sagradas como tesouros cuidadosamente guardados por gerações, a vida simples na roça seguia ritmos antigos e absolutamente imutáveis, que vinham diretamente desde os tempos heróicos dos primeiros colonizadores portugueses corajosos que desbravaram essas terras selvagens, enfrentando índios bravios e feras perigosas. Levantava-se religiosamente todos os dias antes do galo cantar o primeiro canto matinal, quando a madrugada fria ainda estava completamente escura e silenciosa, e só se ouvia o cricrilar contínuo dos grilos escondidos discretamente na grama úmida de orvalho, tomava-se café preto bem forte e amargo na cuia tradicional de porcelana branca que pertencera carinhosamente à saudosa avó Sebastiana. Selava-se cuidadosa e respeitosamente o cavalo baio de estimação que havia sido presente especial e memorável do pai amoroso no dia emocionante, em que completou 18 anos, e partia-se corajosa e determinadamente para o trabalho árduo e honesto na roça antes mesmo do sol aparecer majestoso e dourado no horizonte distante, pintando lentamente o céu infinito com cores quentes de laranja vibrante e vermelho intenso. Benedito conhecia intimamente cada palmo sagrado da sua terra abençoada, cada cerca arrebentada que precisava urgentemente de reparo cuidadoso, cada nascente cristalina d'água que brotava generosamente entre as pedras, musgosas e antigas, cada árvore frondosa e protetora que dava sombra refrescante para o gado nos dias escaldantes de calor intenso e sufocante. Cada trilha serpenteante que cortava harmoniosamente os pastos ondulados, cada canto especial e privilegiado onde o milho crescia melhor e mais vigoroso, e cada baixada naturalmente úmida onde a mandioca se desenvolvia com mais força e abundância surpreendente. Mas havia uma coisa extremamente importante que ele não conhecia absolutamente nada sobre si mesmo, um segredo profundo e misterioso, guardado cuidadosamente no fundo do peito, que nem ele mesmo sabia que existia ali, pacientemente, esperando silenciosamente o momento certo e predestinado para se revelar dramaticamente. Que dentro daquele coração aparentemente duro, que todos os vizinhos e conhecidos chamavam duramente de pedra pura e inquebrantável, havia uma sede intensa e ardente de justiça verdadeira que podia literalmente mover montanhas inteiras quando fosse finalmente despertada pela situação certa e apropriada.
A fama pesada e sombria de homem fechado e coração de pedra aparentemente inquebrantável vinha de longe, mais precisamente de exatos 3 anos antes daquele dezembro fatídico e transformador, quando Maria das Dores, a noiva querida e adorada que ele amava perdida e completamente desde menino e com quem ia se casar solenemente no final daquele ano abençoado, morreu tragicamente num acidente terrível de carroça na estrada perigosa que ligava Vale da Esperança à cidade histórica de São João del Rei. Era uma tarde ensolarada de sábado do mês de setembro. Ela voltava feliz e contente da casa acolhedora da madrinha, onde havia ido buscar cuidadosamente o véu de noiva delicado e precioso, que seria usado no casamento sonhado, quando os cavalos nervosos e assustados se assustaram violentamente com uma cobra venenosa que atravessou inesperadamente o caminho. A carroça pesada capotou brutalmente na curva perigosa da ponte de madeira sobre o córrego fundo. Maria das Dores bateu a cabeça delicada numa pedra pontiaguda e morreu instantaneamente, ainda com o véu de renda preciosa agarrado firmemente na mão, que já começava a esfriar lentamente. Desde aquele dia maldito que mudou completamente tudo na sua vida anteriormente feliz, Benedito virou radical e completamente outro homem. Não ria mais daquele jeito gostoso, contagiante e caloroso que fazia até as crianças pequenas pararem suas brincadeiras inocentes para escutar atentamente. Não conversava mais que o estritamente necessário com os peões trabalhadores e vizinhos curiosos. Não abria mais a casa grande para as visitas calorosas que vinham religiosamente aos domingos para conversar e tomar café. Não participava mais das festas alegres da igreja, nem das celebrações tradicionais da cidade. Não tocava mais a viola saudosa nos forrós animados que aconteciam na Praça Central, e não olhava mais para mulher nenhuma, nem mesmo para cumprimentar educadamente quando encontrava alguma conhecida na rua principal. Era uma quinta-feira extremamente quente de dezembro de 1978, quando o calor intenso da tarde fazia o ar tremer continuamente sobre os pastos extensos como água fervendo numa panela de pressão, quando o sol implacável castigava sem piedade a terra ressecada. E até os passarinhos cansados procuravam desesperadamente sombra fresca para descansar e recuperar as forças. Que Benedito decidiu, finalmente, conferir o celeiro antigo dos fundos da propriedade. Aquele galpão completamente abandonado de madeira escura e telha de barro que ficava estrategicamente escondido atrás do pomar perfumado de jabuticabeiras, bem perto do córrego cristalino que dividia naturalmente a fazenda Santa Rosa da propriedade extensa do vizinho cordial. O trinco oxidado da porta estava visivelmente diferente, mais novo e reluzente, como se alguém misterioso tivesse trocado cuidadosamente a fechadura há pouco tempo sem avisar ninguém da família. Puxou cuidadosamente a chave pesada que sempre carregava. No molho pendurado no cinto de couro trabalhado, girou devagar na fechadura, ouvindo atentamente o barulho metálico do mecanismo interno. Empurrou a porta pesada de madeira, que rangeu asperamente nas dobradiças enferrujadas pelo tempo e pela umidade, e abriu cautelosamente, esperando encontrar apenas poeira acumulada, teias de aranha antigas e os trastes velhos de sempre guardados ali há anos. Mas o que seus olhos incrédulos e chocados viram o fez parar imediatamente, como se tivesse levado um choque elétrico devastador que atravessou violentamente o corpo inteiro. No canto mais escuro do celeiro abandonado, sobre um colchão velho de palha de milho, jogado descuidadamente no chão de terra batida, estava uma moça aparentando uns 20 anos de idade, amarrada firmemente pelos pulsos delicados com uma corda grossa de sisal, dessas que normalmente se usa para puxar boi bravo no curral. O vestido azul claro de algodão simples, que um dia deve ter sido bonito e bem passado com cuidado,
carinhoso, estava completamente sujo de poeira vermelha da terra, amarrotado e rasgado em alguns lugares estratégicos, mostrando claramente que ela havia lutado desesperadamente para se soltar das amarras cruéis que a prendiam como se fosse um animal selvagem. Os cabelos castanhos naturais, compridos e ondulados como cachoeira serpenteante, estavam completamente despenteados e grudados no rosto suado de desespero e medo, cobrindo parcialmente os olhos grandes e expressivos que brilhavam intensamente de terror puro e desespero crescente a cada segundo que passava. Mas quando ela ergueu lentamente os olhos cansados e assustados para ele, quando seus olhares se encontraram diretamente naquela penumbra empoeirada e pesada do celeiro esquecido, Benedito sentiu algo completamente estranho e inesperado acontecer no peito, como se uma pedra pesada que estava ali há exatos 3 anos tivesse se movido ligeiramente um pouquinho, abrindo espaço mínimo para um sentimento que ele pensava sinceramente ter morrido junto com Maria das Dores naquele acidente terrível. Não era amor ainda, definitivamente não, mas era algo parecido com compaixão verdadeira, algo profundo que o fez lembrar subitamente que dentro dele ainda existia um homem capaz de se importar genuinamente com o sofrimento alheio, especialmente o sofrimento de uma mulher indefesa e completamente abandonada à própria sorte. Por favor, disse ela com voz completamente rouca de quem havia gritado muito e bebido pouca água nos últimos dias. Me tire daqui. Pelo amor de Deus Todo-Poderoso, me tire daqui agora mesmo. As palavras desesperadas saíram misturadas com lágrimas salgadas que escorriam abundantemente pelo rosto sujo, deixando rastros limpos na poeira que cobria as faces delicadas. Ela tentou se aproximar dele, arrastando penosamente o corpo pelo chão áspero, mas as cordas apertadas nos pulsos machucados a impediam de se mover direito. Benedito ficou parado por alguns segundos longos, como eternidade, tentando processar mentalmente o que estava vendo, tentando entender desesperadamente como é que alguém havia conseguido trancar uma mulher no seu celeiro sem que ele soubesse absolutamente nada. Alguém havia entrado sorrateiramente na sua propriedade, havia usado uma chave da sua fazenda, havia trocado a fechadura da sua porta e havia transformado o seu celeiro numa prisão improvisada. Mas quem teria coragem de fazer uma coisa dessas na fazenda Santa Rosa? Quem teria acesso livre às chaves? E por que motivo diabólico alguém faria isso com uma moça que parecia completamente inofensiva? Os únicos que tinham chave do celeiro eram ele próprio e foi aí que uma suspeita terrível começou a crescer na sua cabeça como uma cobra venenosa se desenrolando devagar. Quem foi que trouxe você aqui? Perguntou ele com voz que saiu mais dura e ameaçadora do que pretendia, porque estava tentando controlar a raiva que começava a ferver perigosamente no peito. A moça tentou se sentar com dificuldade, mas as cordas apertadas machucavam os pulsos e ela gemeu de dor. Foi o Joaquim, disse ela, a voz tremendo de medo. Joaquim Silva. Ele disse que é primo do dono desta fazenda. Ele me trouxe aqui há 3 dias, dizendo que ia me vender para uns homens ricos de Belo Horizonte. Por favor, o senhor precisa me soltar. Eu imploro. Joaquim Silva. O primo filho do tio Raimundo, que havia voltado da capital federal há alguns meses, aparecendo do nada, depois de 10 anos sumido, dizendo que vinha ajudar na fazenda e na administração dos negócios complicados da família. O mesmo Joaquim, que sempre tinha dinheiro sobrando para gastar no bar da cidade, que usava roupas caras compradas em Belo Horizonte, que dirigia um Chevette azul novinho em folha, mesmo sem trabalhar direito, e que vivia inventando histórias sobre negócios misteriosos que fazia na capital. Benedito sentiu o sangue ferver nas veias como água no fogo, mas controlou a raiva que queria explodir, porque primeiro precisava entender direito toda a situação.
Se Joaquim realmente estava envolvido nisso, se realmente havia transformado a Fazenda Santa Rosa em esconderijo para seus crimes, então a coisa era muito mais séria do que parecia. Como é que você se chama? Perguntou ele, ajoelhando-se no chão a uma distância segura da moça, para não assustá-la mais do que ela já estava. Socorro Maria, respondeu ela, tentando limpar as lágrimas com o ombro, já que as mãos estavam amarradas. Socorro Maria dos Santos. Oliveira. Eu morava com minha tia Sebastiana em Belo Horizonte, no bairro da Lagoinha. Trabalhava numa casa de família rica de funcionários, cuidando de 2 crianças pequenas. O Joaquim apareceu na casa da minha tia, dizendo que conhecia nossa família lá de Diamantina, que tinha trabalho bom aqui no interior, numa fazenda grande, cuidando da casa de um fazendeiro viúvo que precisava de uma mulher de confiança. Ele disse que o salário era 3 vezes maior do que eu ganhava em Belo Horizonte, que eu ia ter casa, comida e roupa lavada, e que depois de 1 ano trabalhando, eu podia voltar para a capital com dinheiro suficiente para abrir meu próprio negócio. A história estava começando a fazer sentido na cabeça de Benedito, como peças de um quebra-cabeça diabólico se encaixando uma por uma. Joaquim sempre sumia por dias seguidos, às vezes 1 semana inteira, dizendo que ia resolver negócios em Belo Horizonte. Sempre voltava com dinheiro novo no bolso, histórias estranhas sobre clientes ricos que pagavam bem por serviços especiais e uma estranha animação que contrastava com o jeito preguiçoso que tinha para o trabalho da fazenda. Agora parecia que esses negócios misteriosos eram muito mais sujos e perigosos do que Benedito havia imaginado. Joaquim não estava apenas ganhando dinheiro fácil com trabalhos duvidosos. Estava sequestrando moças inocentes, enganando famílias pobres com promessas falsas e usando a Fazenda Santa Rosa como esconderijo para suas vítimas. Ele disse alguma coisa sobre me vender? Perguntou Socorro Maria, a voz tremendo de vergonha e medo. Ele falou que eu valia muito dinheiro porque eu nunca tive homem. Nunca me entreguei para ninguém. Benedito engoliu seco, sentindo um nó apertado na garganta. A situação era ainda pior do que ele pensava. Joaquim não estava apenas traficando pessoas, estava especializado num tipo específico de crime, vendendo a pureza de moças do interior para homens ricos e depravados da capital. E havia escolhido justamente o celeiro da Fazenda Santa Rosa, a propriedade da família Silva, para esconder suas vítimas. Escuta aqui, Socorro Maria, disse Benedito, fazendo um esforço para manter a voz firme, mas não ameaçadora. Eu vou tirar essas cordas de você agora mesmo. Mas antes de mais nada, preciso que você me conte tudo direitinho. Cada palavra que o Joaquim disse, cada coisa que você viu, cada detalhe que possa ajudar a gente a entender direito o que está acontecendo aqui. Ela assentiu com a cabeça desesperadamente, como quem se agarra na última esperança. Ele falou que tinha um esquema grande e bem organizado, que levava moças do interior para clientes ricos da capital e também trazia moças da capital para fazendeiros solitários do interior que pagavam bem por companhia especial. Disse que tinha uma rede de contatos em várias cidades, que conhecia gente importante na polícia e no governo, e que por isso nunca tinha problema com a justiça. Benedito puxou o canivete do bolso e cortou cuidadosamente as cordas que prendiam os pulsos de Socorro Maria. Ela esfregou os pulsos machucados, tentando voltar à circulação do sangue. Quando conseguiu se levantar, cambaleou um pouco, mas se manteve de pé. Foi então que fez algo que deixou Benedito completamente perdido e sem reação. Ajoelhou-se na frente dele, segurou nas suas mãos calejadas e disse com desespero: "Por favor, me ajude. Eu faço qualquer coisa que o senhor quiser. Eu me entrego toda para o... Senhor, me dou inteira. Só me tire dessa situação. Sei que não tenho nada mais para oferecer, mas..." Benedito recuou como se tivesse levado um tapa na cara. "Levanta daí, moça. Não fala essas coisas." "Mas é verdade", insistiu Socorro Maria,
ainda de joelhos. Se o Senhor me proteger do Joaquim, se me ajudar a sair dessa situação, eu entrego minha honra para o Senhor. Eu sei que é a única coisa de valor que eu tenho para dar em troca da proteção. Para com isso, cortou Benedito, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Nenhuma mulher precisa se oferecer assim para ser protegida. Se tem alguém fazendo mal para você na minha terra, eu vou resolver isso direito. Socorro Maria o olhou como se estivesse vendo um fantasma. Não era isso que ela esperava ouvir de um homem com fama de coração de pedra. Havia algo naqueles olhos duros que não combinava com a gentileza das palavras. Então o senhor vai me ajudar de verdade? Perguntou, ainda desconfiada. Vou, mas do jeito certo. Primeiro, você vai tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. Depois, a gente vai pensar num jeito de prender o Joaquim e provar que ele anda fazendo essas safadezas. Benedito guiou Socorro Maria até a casa grande, entrando pela porta dos fundos para que nenhum peão a visse. Na cozinha ampla e limpa, preparou um café forte e cortou um pedaço generoso de pão de açúcar que Dona Francisca, a cozinheira, havia deixado pronto na gamela. Come devagar, disse ele, empurrando o prato na direção. Indela, você está muito magra. Quando foi a última vez que comeu direito? Socorro Maria comeu em silêncio, observando aquele homem que todos chamavam de coração de pedra. As mãos dele eram grandes e calejadas, mas haviam cortado suas cordas com cuidado para não machucá-la. A voz era grave e séria, mas não havia ameaça nela, e os olhos, que pareciam tão duros de longe, tinham uma tristeza que ela reconhecia. Posso fazer uma pergunta? Disse ela, terminando o último gole de café. Benedito assentiu com a cabeça. Por que o senhor não aproveitou da situação? Eu estava amarrada, sozinha, ninguém ia saber se o senhor tivesse... Porque eu não sou igual ao Joaquim, cortou ele, virando o rosto para a janela. Homem de bem não se aproveita de mulher em desgraça. Nesse momento tenso, ouviram o barulho inconfundível de um carro chegando no terreiro da fazenda. Benedito espiou pela fresta da cortina e viu o chevette azul do primo parando debaixo da sombra da mangueira frondosa. É ele, sussurrou Socorro Maria, o medo voltando imediatamente aos olhos. Esconde no quarto dos fundos, disse Benedito baixinho, mas com autoridade. E não faz barulho nenhum. Deixa que eu resolvo isso. Socorro Maria obedeceu rapidamente, mas antes de sair da cozinha, segurou no braço dele com força. Se ele descobrir que o senhor me soltou, deixa comigo. Eu sei lidar com esse tipo de gente. Benedito ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo e foi receber o primo na varanda, como se nada tivesse acontecido. Joaquim subiu os degraus da varanda com seu sorriso falso de vendedor, chapéu panamá bem assentado na cabeça e camisa de seda cara aberta no peito, mostrando uma corrente de ouro. E aí, primo querido, como é que está a vida por aqui neste fim de mundo? Do mesmo jeito de sempre, trabalhando desde cedo, respondeu Benedito, estudando cuidadosamente cada expressão do rosto do outro. Vim buscar umas coisas importantes no celeiro dos fundos. Você não foi lá hoje por acaso, foi? Ah, pergunta direta confirmou todas as suspeitas de Benedito. Joaquim queria saber se ele havia descoberto Socorro Maria, trancada no celeiro. Não tive tempo para ir lá. Por que a pergunta? Ah, não é nada demais. É que deixei umas ferramentas emprestadas lá ontem à noite. Vou pegar rapidinho e já volto. Benedito acompanhou o primo até o celeiro, fingindo naturalidade total. Quando Joaquim abriu a porta pesada e viu o colchão vazio e as cordas cortadas jogadas no chão, o rosto dele mudou, completamente de expressão. Cadê ela? Perguntou, virando-se para Benedito com os olhos faiscando de raiva. Cadê quem, Joaquim? Não finge que não sabe do que estou falando. A moça que estava aqui trancada. Onde ela está agora? Benedito cruzou os braços, mostrando que não estava com medo. Que moça? Do que você está falando exatamente? Escuta aqui, Benedito,
disse Joaquim chegando mais perto, a voz baixa e ameaçadora. Você não sabe com quem está mexendo. Tem gente muito grande e muito poderosa por trás dessa história. Se você atrapalhar meus negócios... Que negócios exatamente, Joaquim? Negócio de vender gente igual a gado? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Joaquim percebeu que havia falado demais, que o primo sabia de tudo. Sua mão foi instintivamente para a cintura, onde carregava uma pistola escondida debaixo da camisa de seda. Você sempre foi muito curioso, primo. Mas curiosidade demais pode matar uma pessoa. Foi nesse momento crítico que Benedito entendeu que a situação havia passado completamente dos limites. Joaquim não era apenas um criminoso comum, era alguém completamente disposto a matar para proteger seus negócios sujos. E Socorro Maria, escondida na casa, era a única testemunha capaz de provar a verdade sobre tudo. O que nenhum dos dois homens sabia era que Socorro Maria, escondida no quarto dos fundos da casa grande, havia escutado cada palavra daquela conversa através da janela aberta. Quando viu Joaquim colocar a mão na pistola, soube que Benedito estava em perigo mortal por causa dela. Não podia ficar parada vendo o único homem que havia demonstrado bondade em sua vida ser ameaçado por um criminoso covarde e sem escrúpulos. Olhou desesperadamente ao redor do quarto, procurando alguma coisa que pudesse usar como arma improvisada. Seus olhos pararam numa lamparina de querosene que estava sobre a mesinha de cabeceira. Sem pensar duas vezes, pegou-a nas mãos trêmulas e saiu silenciosamente do quarto, caminhando na ponta dos pés pelo corredor até a porta dos fundos da casa, determinada a ajudar Benedito de qualquer maneira possível. Do lado de fora, a tensão no celeiro havia chegado ao limite máximo. Joaquim havia sacado completamente a pistola cromada e apontava diretamente para o peito largo do primo, com o dedo já no gatilho. Você meteu o bedelho onde não devia, Benedito. Agora vai ter que pagar o preço da sua curiosidade excessiva. Joaquim, você enlouqueceu completamente? Vai matar o próprio primo por causa de uma mulher inocente? Não é por causa da mulher, é por causa dos negócios lucrativos. Você não imagina quanto dinheiro está em jogo nesta operação. Socorro Maria vale uma verdadeira fortuna para meus clientes ricos de Belo Horizonte. Ela é jovem, bonita e principalmente virgem. Tem rico que paga qualquer preço por uma mercadoria dessas. Benedito sentiu nojo profundo das palavras do primo. Como você pôde se transformar nisso, Joaquim? Nossa família sempre teve honra e dignidade. Honra não paga conta bancária, primo querido. Honra não compra carro novo importado, roupa cara de grife, não sustenta mulher bonita na capital. Eu aprendi que neste mundo capitalista, quem tem escrúpulo moral morre pobre e esquecido. Foi nesse momento crítico que Socorro Maria apareceu silenciosamente atrás de Joaquim, segurando a lamparina de querosene como se fosse um tacape improvisado. Benedito a viu se aproximando e fez um esforço tremendo para não demonstrar, mantendo os olhos fixos no primo para não entregar a posição estratégica dela. E quantas mulheres inocentes você já vendeu como escrava, Joaquim? Socorro Maria será a quinta vítima da operação. As outras 4 renderam tanto dinheiro que consegui comprar participação societária no esquema criminal. Agora sou sócio do negócio, não apenas intermediário barato. Socorro Maria ouviu aquilo e sentiu o estômago revirar violentamente. Outras 4 mulheres indefesas haviam passado pelo mesmo sofrimento terrível que ela e provavelmente tiveram destinos muito piores do que imaginar podia. A raiva cresceu dentro dela como um vulcão prestes a explodir em fúria descontrolada. Onde estão essas mulheres agora, Joaquim? As 2 primeiras foram vendidas para fazendeiros ricos e solitários de Goiás, que pagaram muito bem pela companhia exclusiva. A terceira foi negociada com um empresário milionário de São Paulo que coleciona virgens como troféus. A quarta, Joaquim sorriu cruelmente, mostrando os
Dentes, essa foi muito especial. Vendemos para um grupo de homens poderosos em Brasília. Pagaram o dobro do preço normal para poderem dividir entre todos. Socorro Maria não aguentou mais ouvir aquelas atrocidades. Com toda a força que conseguiu reunir no corpo, ergueu a lamparina pesada e desferiu um golpe certeiro e violento na cabeça de Joaquim. O vidro se estilhaçou completamente. O querosene escorreu pelo rosto dele e a chama da lamparina se espalhou instantaneamente pelos cabelos oleosos e pela camisa de seda cara. Joaquim soltou um grito terrível de dor e desespero, largando a pistola no chão empoeirado e tentando apagar desesperadamente o fogo com as mãos nuas. Benedito aproveitou imediatamente a confusão, pulou sobre a arma caída e a chutou para bem longe. Em seguida, pegou um saco de aninhagem que estava pendurado na parede e começou a bater furiosamente nas chamas para apagá-las antes que Joaquim morresse queimado. Quando o fogo finalmente se extinguiu, após alguns minutos desesperadores, Joaquim estava caído no chão de terra, gemendo de dor insuportável, com queimaduras sérias no rosto e no pescoço, mas ainda vivo. Socorro Maria estava parada, ainda segurando firmemente o que restara da lamparina quebrada, tremendo violentamente de adrenalina e choque emocional. Socorro Maria, você está bem? Perguntou Benedito preocupado, se aproximando dela com cuidado. Ela assentiu com a cabeça, mas estava claramente em estado de choque profundo. Eu ouvi ele falando das outras mulheres inocentes. Não podia deixar você morrer por minha causa. Benedito segurou delicadamente os ombros trêmulos dela. Você foi muito corajosa, Socorro Maria. Salvou minha vida com sua coragem. Joaquim tentou se levantar com dificuldade, mas Benedito foi mais rápido e determinado. Pegou uma das cordas grossas que haviam amarrado Socorro Maria e prendeu firmemente os pulsos do primo criminoso. Agora você vai me contar absolutamente tudo sobre esse esquema maldito, disse. Benedito com voz dura como pedra. Nomes completos, lugares exatos, como funciona toda a tua operação, quem são os outros envolvidos, tudo. Você não entende a gravidade da situação, gemeu Joaquim tentando resistir. Se eu falar tudo, eles me matam sem hesitar. Tem gente muito poderosa e perigosa por trás dessa operação. Políticos influentes, empresários milionários, gente que você nem imagina que existe. Então é melhor começar a imaginar que eles não vão ter chance nenhuma de te matar se você não falar logo, porque eu posso te entregar para a justiça oficial ou posso resolver essa questão do meu jeito aqui mesmo, neste celeiro. O tom glacial de Benedito era completamente novo para quem o conhecia. Socorro Maria nunca havia visto aquele lado sombrio dele, mas não sentiu medo algum. Pelo contrário, sentiu-se completamente protegida pela primeira vez em muito tempo. Joaquim, percebendo finalmente que não tinha saída nenhuma, começou a falar desesperadamente. Contou detalhadamente sobre o esquema criminoso que funcionava há 2 anos, com ramificações organizadas em várias cidades de Minas Gerais e estados vizinhos. Havia uma rede muito bem organizada que aliciava moças pobres e órfãs do interior com promessas falsas de trabalho honesto, e depois as vendia como escravas sexuais para homens ricos que pagavam fortunas por mercadoria fresca e virgem. O cabeça absoluto da organização criminosa era um empresário poderoso chamado Coronel Montenegro, que possuía fazendas gigantescas em 3 estados diferentes e conexões políticas extremamente influentes. Ele próprio era um dos clientes mais assíduos, mas também recrutava outros compradores milionários entre seus conhecidos da alta sociedade brasileira. Montenegro mantém uma lista exclusiva de clientes fixos e confiáveis, revelou Joaquim com a voz fraca. Fazendeiros solitários, políticos corruptos, empresários sem escrúpulos, até juízes desonestos. Todos pagam muito bem para ter acesso exclusivo às moças que
Conseguimos capturar. E a polícia? Como vocês conseguem operar livremente sem ser descobertos e presos? Montenegro paga mensalmente o delegado regional e vários investigadores importantes. Quando alguém desconfiado tenta investigar, os inquéritos simplesmente desaparecem misteriosamente ou são arquivados por falta de provas fabricadas. Socorro Maria ouviu tudo aquilo com um horror crescente. Não era apenas um crime isolado praticado por alguns bandidos, era uma máquina gigantesca e bem organizada de destruir sistematicamente vidas de mulheres inocentes e indefesas. E as famílias das moças desaparecidas, elas não procuram, não fazem denúncias. A maioria das meninas que sequestramos são órfãs abandonadas ou de famílias extremamente pobres que ficam até felizes em se livrar de mais uma boca para alimentar. Quando eventualmente alguém procura, dizemos que elas fugiram voluntariamente ou arranjaram casamento em cidade distante. Benedito sentiu uma raiva profunda crescer, exponencialmente dentro dele. Não era apenas contra Joaquim especificamente, mas contra todo aquele sistema podre e criminoso que transformava seres humanos em mercadoria lucrativa. Quantas pessoas exatamente estão envolvidas nessa operação criminosa? Além de Montenegro e eu, tem mais 3 intermediários operando em cidades diferentes, 2 seguranças armados que fazem o transporte das vítimas e pelo menos uns 15 clientes fixos que compram regularmente. E onde exatamente Montenegro guarda todas as provas desses crimes horríveis? Ele mantém um escritório completamente secreto na fazenda principal, perto de Montes Claros. Lá tem todos os contratos assinados, os comprovantes de pagamentos, fotos das mercadorias, das mulheres sequestradas, tudo meticulosamente documentado, porque ele é muito detalhista e organizado. Socorro Maria deu um passo corajoso à frente. Seu João, nós temos que acabar definitivamente com essa operação maldita. Não podemos permitir que outras mulheres inocentes passem pelo sofrimento terrível que eu passei. Benedito olhou para ela com admiração profunda. Apesar de tudo que havia sofrido nas mãos desses criminosos, ela pensava generosamente em outras vítimas potenciais. Você tem razão absoluta, Socorro Maria, mas não vai ser nada fácil enfrentar essa organização. Montenegro tem muito poder político e dinheiro suficiente para comprar qualquer pessoa. Talvez a gente não precise enfrentar ele diretamente numa confrontação, disse Socorro Maria pensativamente. Se conseguirmos pôr as mãos nas provas que ele guarda no escritório secreto, isso seria praticamente impossível, Socorro Maria. A fazenda dele é como uma fortaleza militar, completamente cercada de capangas armados e perigosos. Joaquim, que havia escutado toda a conversa, riu amargamente. Vocês dois são muito ingênuos e sonhadores. Acham realmente que podem derrubar Montenegro assim facilmente? Ele tem proteção poderosa até mesmo em Brasília, no governo e federal. Cala a boca, disse Benedito irritado, apertando mais as cordas. Você já falou demais. Mas as palavras desencorajadoras de Joaquim ficaram ecoando persistentemente na mente de Socorro Maria. Realmente seria possível para eles enfrentarem uma organização criminosa tão poderosa e bem estruturada? Eles eram apenas um fazendeiro solitário do interior e uma moça órfã sem recursos financeiros. Foi então que ela teve uma ideia brilhante que poderia mudar tudo. Seu João, e se a gente não fosse diretamente atrás das provas criminosas? E se fizéssemos as provas virem naturalmente até nós? Benedito franziu a testa intrigado. Como assim, Socorro Maria? Joaquim disse que Montenegro está ansiosamente esperando me receber como mercadoria paga. E se eu fingisse que consegui fugir daqui, mas depois voltasse por conta própria, ele ficaria extremamente curioso, baixaria a guarda por curiosidade. Isso é arriscado demais para você. Estaria se colocando exatamente na mão do homem que quer te comprar como escrava.
Mas eu não estaria completamente sozinha nessa missão. O Senhor estaria por perto me protegendo. E eu poderia carregar escondido alguma coisa para gravar todas as conversas incriminadoras. A ideia era realmente arriscada, mas tinha uma lógica convincente. Se conseguissem gravar Montenegro confessando detalhadamente os crimes, teriam provas suficientes para derrubar toda a organização criminosa. 3 dias depois, quando tudo estava meticulosamente planejado, Socorro Maria se apresentou voluntariamente na fazenda de Montenegro. Disse que havia tentado fugir, mas fora capturada por caçadores que a trouxeram de volta mediante recompensa, que havia apanhado muito e agora estava com medo de tentar fugir novamente. Montenegro, intrigado com a história e baixando a guarda por curiosidade, começou a se gabar dos seus crimes, revelando nomes, valores, métodos e conexões. Tudo foi gravado no pequeno aparelho que Socorro Maria carregava escondido. Com as gravações nas mãos, Benedito e Socorro Maria procuraram um promotor de justiça honesto em Belo Horizonte. A operação policial que se seguiu foi devastadora para a organização criminosa. Montenegro e 23 integrantes da rede foram presos. Joaquim, em troca da colaboração total, teve sua pena reduzida para 8 anos. 5 políticos perderam seus cargos e também foram indiciados criminalmente. Mas o mais importante de tudo, 47 mulheres foram libertadas de várias fazendas onde eram mantidas em cativeiro, e 12 moças desaparecidas foram encontradas vivas, podendo finalmente voltar para suas famílias. Socorro Maria, que havia se tornado uma heroína nacional, recebeu convites para dar entrevistas e contar sua história corajosa em todo o país. Mas ela preferiu a tranquilidade da fazenda Santa Rosa, onde Benedito cumpriu religiosamente sua promessa de tratá-la como família. 8 meses depois, numa cerimônia emocionante e simples na igreja de Vale da Esperança, Benedito e Socorro Maria se casaram. Não foi um casamento por gratidão ou conveniência social, mas por amor verdadeiro e profundo que nasceu em meio à adversidade e ao perigo. O homem de coração de pedra havia descoberto que ainda podia amar intensamente. E a moça que chegou como vítima indefesa tornou-se a salvadora, não apenas da própria vida, mas de dezenas de outras mulheres inocentes. Na fazenda Santa Rosa, onde tudo começou naquele celeiro sombrio, eles construíram não apenas um lar feliz e próspero, mas também um centro de apoio para mulheres vítimas de violência, provando definitivamente que do sofrimento mais profundo pode nascer a esperança mais brilhante, e que a coragem de uma pessoa determinada pode literalmente mudar o mundo inteiro. E assim termina esta história emocionante de coragem, justiça e amor verdadeiro. Uma história que nos ensina que mesmo nos momentos mais escuros e desesperadores da vida, sempre há luz radiante para quem tem coragem suficiente para procurá-la e lutar por ela. Se essa história tocou profundamente seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir uma história inspiradora de superação. E me conta sinceramente nos comentários, o que você faria no lugar corajoso de Socorro Maria? Teria a coragem de arriscar absolutamente tudo para salvar outras pessoas inocentes? Comente de que cidade está ouvindo e até a próxima.